Olá, crianças, tudo bem? Vamos começar com nossa aula de geografia. Então, quinta-feira, dia 22 de outubro, tá? Vamos lá? A aula de geografia de hoje é o início da unidade 10 sobre problemas ambientais das áreas rurais. Isso vai estar na página 68 até a 73. Coloquem a data nas páginas, ok? Não vão esquecer. Então, atividades rurais e problemas ambientais. As atividades das áreas rurais, como a agricultura, pecuária, extrativismo, que são dos setores primários lá da economia que a gente já viu, provocam diversos problemas no meio ambiente. Afetam os elementos da natureza, como a água, o solo, o ar e a vegetação, e, consequentemente, os seres vivos que moram nesse ambiente que foi tomado pelas atividades rurais acabam perdendo os recursos para sobreviver. Então, se as atividades rurais afetam esses elementos, água, solo, ar e vegetação, e os seres vivos dependem desses elementos, acaba dificultando a sobrevivência de alguns animais. Então, quando se retira a vegetação para iniciar uma plantação, por exemplo, os animais que vivem nesse ambiente são prejudicados pela falta de alimentos. O ato de extrair recursos minerais, conhecido como mineração, além de transformar o relevo, pode contaminar a água dos rios, como mostra a fotografia a seguir. Então, essa imagem aí é do Rio Doce, localizado no município de Mariana, em Minas Gerais, que foi poluído pela atividade mineradora após o rompimento de uma barragem de resíduos oriundos da mineração. Então, os resíduos que eram retirados da mineração eram guardados em uma barragem. E essa barragem estourou, tá? Poluindo todo o Rio Doce. Olha como ficou, virou um lamaçal, tá? Eu acho que vocês se lembram dessa situação, foi muito falado nos telejornais, tá? Tanto em Mariana como o que aconteceu em Brumadinho. Agropecuária e desmatamento. Então, as atividades agropecuárias têm grande importância para o Brasil. Eles são responsáveis pela produção de alimentos e de matérias-primas que são vendidas dentro e fora do nosso país. No entanto, a abertura de novas áreas destinadas aos cultivos agrícolas e à pastagem provoca o desmatamento, isso é, retirada da cobertura vegetal que eles se encontravam. Então, para plantar, para colocar os gados em um pasto, é necessário tirar as árvores, tá? Então, acaba fazendo com que haja o desmatamento, tá? Com o desmatamento, os animais que têm um habitat natural lá perdem o seu habitat e os solos e os rios tornam-se mais propensos à erosão. O desmatamento é um problema ambiental que atinge vários países. A derrubada da cobertura vegetal para a agricultura e para a pecuária é comum em países que abrigam grandes reservas de floresta, como o Brasil. A fotografia a seguir mostra uma área de floresta desmatada para que se fossem realizados os cultivos agrícolas. Observe como a paisagem se torna degradada sem a cobertura vegetal original. Os animais que viviam ali, por exemplo, tiveram que migrar para as outras áreas florestadas em busca de alimentos. Então, vamos ver a imagem para entender do que se trata. Então, essa era uma área de floresta, tá? Vocês podem ver a floresta em volta, a floresta amazônica, e foi desmatada uma parte para cultivo de alimento, para a agricultura. E aí, o que acontece? Mesmo com a plantação de alimentos, a chuva pode causar erosão, tira todos os nutrientes do solo. Os animais que viviam nessa área, que agora está sem as árvores, perdem seu espaço, têm que migrar para outros espaços da floresta, tá? Então, o plantio agrícola e a pecuária precisa ser bem pensado e precisa entender do ambiente onde eles estão trabalhando para não prejudicar o solo, não prejudicar os animais, para não prejudicar a natureza em geral, tá? Então, o desmatamento para a expansão de áreas de pastagem e plantio agrícola é um dos principais impactos ambientais que ocorrem na região da floresta amazônica. O
O desmatamento é um dos principais desafios encontrados pelo Brasil, e a floresta amazônica é a que mais sofre com esse problema. Nessa floresta, é comum a retirada de árvores para dar lugar à pastagem, a cultivos agrícolas e à mineração. Tá? Veja na imagem de satélite a seguir a proporção do Brasil onde a floresta amazônica está presente. Observe que as áreas de floresta são demonstradas pela cor verde e as áreas desmatadas estão representadas pela cor amarela. Então, vocês podem ver que começa lá do interior para o extremo do Brasil, né? Então, tem que tomar cuidado com essas áreas próximas ao rio, porque pode acarretar muita coisa para o rio, como as secas, tá? Pode fazer erosões, pode danificar o solo, tá? Além de tirar os animais do seu habitat natural. Outro problema também são as queimadas, que vocês também estão vendo várias notícias no jornal. Então, é muito comum o uso das queimadas para a limpeza do terreno. A queimada é uma prática agrícola antiga que retira a vegetação de forma mais rápida e é frequentemente usada em diversas regiões do Brasil. Só que as queimadas podem acabar saindo de controle e podem provocar graves incêndios florestais, degradando áreas destinadas à preservação da natureza. Então, problemas como a perda do habitat natural de animais e plantas, a intensificação da erosão dos solos que ficam expostos, a poluição do ar, a morte dos animais que acabam... Se tem um animal no meio da floresta e você taca fogo, às vezes ele fica preso naquele ambiente e acaba sendo machucado ou até morto, né? Então, podem acontecer em decorrência desses incêndios. Aí tem uma foto de um desmatamento na floresta amazônica provocada pela queimada no estado do Mato Grosso. Além de queimadas provocadas para a limpeza dos terrenos, há também as que ocorrem naturalmente nas áreas do Cerrado do Brasil. A presença do fogo nesse tipo de vegetação ocorre em determinados momentos do ano, contribuindo para a fertilidade do solo e, consequentemente, para a manutenção das plantas. Então, tem uma diferença entre as queimadas provocadas pelo ser humano para retirar a vegetação, que acontecem lá na floresta amazônica, e as queimadas naturais que ocorrem no Cerrado, no Brasil, tá? Que são para fertilizar o solo e para fazer a manutenção das plantas. Então, existe o processo natural e existe o processo humano. O humano traz várias consequências, tá? E é esse o que a gente tem que cuidar, o que a gente pode cuidar. Mineração e o meio ambiente. As atividades relacionadas à mineração são responsáveis por extrair os minérios das rochas, como o ouro e o ferro, e transformá-los em produtos industrializados. Apesar de grande importância, a mineração é um tipo de atividade que pode provocar diversos problemas ambientais e degradar as paisagens. Entre esses problemas ambientais destacam-se o desmatamento para a abertura de novas áreas de extração de minérios, a contaminação das águas dos rios e dos córregos por meio dos resíduos gerados durante a extração dos minérios, a erosão dos solos, o assoreamento dos rios e dos córregos, a morte dos animais aquáticos, o afugentamento dos animais e a poluição sonora. Tá? Nas áreas de mineração, o relevo é completamente transformado ao se extraírem minerais das rochas contidas no subsolo. A paisagem modificada geralmente não retorna à configuração original. Então, tem lá a terra, e aí começa a escavar por baixo, vai modificando a configuração mesmo. Então, mas hoje em dia tem novos usos que podem ser considerados diante de um planejamento para a reabilitação da área. Em 2019, no município de Brumadinho, em Minas Gerais,
ocorreu um dos maiores desastres ambientais decorrentes da mineração. Um grande reservatório que armazenava a lama gerada durante a extração dos minérios foi rompido. A lama avançou sobre uma ampla área, causando mortes e contaminação. A ocorrência desse evento demonstra os problemas ambientais que podem ser provocados pelas atividades de mineração. A notícia a seguir retrata esse desastre ambiental. Leia o texto e responda as questões. Então, isso vocês vão fazer. Vamos ler só o texto. Então, o impacto ambiental causado pela enxurrada de lama após o rompimento da barragem da companhia Vale na Mina do Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, será sentido por anos, advertiu na terça-feira a ONG Fundo Mundial para a Natureza, WWF Brasil. Aproximadamente 125 hectares de floresta foram perdidos, o equivalente a mais de 1 milhão de metros quadrados, ou 125 campos de futebol, indica o relatório divulgado 4 dias depois de que uma enxurrada de lama e rejeitos atingiu instalações da Vale, casas e veículos em Brumadinho. Tá? Então, isso aconteceu no ano de 2019, essa notícia é de 30 de janeiro de 2019, tá? Foi um impacto grave, atingiu a cidade, atingiu pessoas, animais, plantas. Então, houve a qualidade ambiental daquele lugar ficou bem ruim devido a esse rompimento da barragem. Então, hoje a gente viu que a pecuária, a agricultura e a mineração podem causar prejuízos na natureza. Então, se não forem bem planejados, essas três atividades econômicas podem fazer com que a gente perca natureza. E natureza, a gente sabe que as plantas produzem oxigênio, que é uma das substâncias que a gente precisa para sobreviver. E aí, a gente vai viver de dinheiro ou vai viver de oxigênio feito pelas plantas? A gente pode transformar o dinheiro em oxigênio? Muito difícil, né? Então, a gente tem que planejar onde a gente vai fazer as nossas atividades econômicas, o que vai ser realizado, o que vai ser plantado em outro lugar para suprir esse local que foi desmatado, tá? Tomar cuidado com os rios, tomar cuidado com o solo, com os animais, porque eles fazem parte da nossa vida. Pode ser que a gente não entenda isso, mas eles lá no espacinho deles fazem parte da nossa vida e são muito importantes para nós. Então, por isso, essas atividades econômicas têm que ter uma visão para a natureza. Então, pensando nisso, vocês vão responder as questões da página 70, 71 e 73, tá? Beijos e até mais!